Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemmabäst. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Eduardo, estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera! Estou animado hoje, Edu. Estou animado. Caralho, aí sim, hein? Aí sim, pô, aí sim. Da hora, legal, muito bom. Aí 5? Aí 5 não, né? Pelo amor de Deus, né? Meu Deus. A fascista aqui não, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Fascismo aqui não. Não passarão. Não passarão. Bom, hoje o nosso episódio da semana é mais sobre, de novo, né, cara? A gente falar um pouquinho sobre o momento que a gente tá vivendo, mas num contexto de liderança, né? Então, a gente quer trocar uma ideia com você, ouvinta, né? Que está aqui conectada com a gente toda semana. E a gente quer discutir alguns tópicos, né? Sobre liderança e em tempos difíceis, né? Em tempos que não são tão fáceis de se lidar, né? Com tantas emoções à flor da pele, com tantas coisas acontecendo no mundo. E como que isso impacta o dia a dia nosso. E principalmente a gente que tá em times que provavelmente a gente tem pessoas que nos lideram ou a gente lidera pessoas. Então a gente quer trazer algumas perspectivas aqui nossas, de experiências nossas e de assuntos no geral, assim, né, Ramon? Perfeito, cara. E se você tá aí nesses tempos de crise aí, batendo cabeça e se perguntando, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Ai, meu Deus, a gente não sabe o que fazer. Vem com a gente veio fazer esse papo pra isso. Fazendo com a mãozinha assim, vem? Né? Tipo... Exatamente. Mas voltando aqui, Ramon, no nosso episódio, né, a gente separou, né, algumas referências, depois a gente quer colocar aí no post, né. A gente tava direto discutindo isso aqui, né, tanto eu, você, o Will, e também acho que nas nossas empresas, né, sobre o impacto desse tempo que a gente tá vivendo, né, que historicamente acho que vai ficar marcado aí por um longo tempo, a gente lembrar sobre esse momento atual que a gente tá vivendo, né, assim como outras crises que a gente já teve na história, né, então a gente tá fazendo parte de um momento histórico, seja ele negativo, né, no sentido de não ser legal, né, não ser um negócio que todo mundo gostaria de viver, mas inevitavelmente a gente tá vivendo um período histórico, né, e dado esse cenário, agora na perspectiva de liderança, como que isso pode causar problemas ou pelo menos pontos de atenção pra gente, né? Eu não sei o que tem algum outro ponto antes da gente começar aqui nos tópicos, Ramon? Eu só queria acrescentar esse lance que você falou do momento histórico, e é justamente isso, assim. E, cara, é muito complicado, assim. Então, eu até brinquei com a minha esposa outro dia, a gente tava conversando. Eu falei pra ela, pô, parece a ideia de participar de um momento histórico parece muito legal, assim, mas acho que se eu pudesse escolher, eu preferia ler nos livros, tá ligado? Viver não é tão legal assim, não. Nossa, é bom ponto. Bom ponto, né? Muita gente fala, nossa, imagina o período da Primeira Guerra, né? Deve ter sido muito louco participar, né, nesse momento. Eu falei, claro que não, cara, você tá louco, né? Claro que não, exatamente. Com certeza não, né? Mas a gente trouxe alguns pontos aqui, acho que uma grande pergunta, né? Antes disso, né, fazendo aqui uma timeline da nossa discussão, né? A gente também tem um lance que rola, eu acho que existem alguns extremos que estão acontecendo, né, no mundo, né? Assim como antes já rolava em outros assuntos, acho que nesse também não ia ficar de fora essa perspectiva toda de extremo, né? Então, quando eu digo isso, tem pessoas que estão muito alarmistas, né? Num sentido de pensar que o momento agora é como se fosse uma terceira guerra mundial mesmo, e tem outras pessoas que já meio que chutaram, né, o balde, assim, né? Do sentido de, isso aí é uma invenção do comunismo, né, Ramon? O vírus é uma invenção do comunismo que, né, que tá querendo, como o nosso ministro da educação, né, eu não sei, cara, eu desculpa o parênteses aqui, mas eu nunca imaginei na minha vida dizer que o ministro da educação, ele cogitou dizer que existe uma paranoia comunista aí, né, sobre isso, que, né, a gente pode tá vivendo aí uma
um momento de... Como que eu não sei nem expressar, cara. Eu só sei... Só estou sentindo, assim, sabe? Cara, estamos todos sentindo isso, cara. Olha, eu vou te falar. Momentos... Tá vendo? Eu consigo expressar, tá vendo? Não, é o comunavírus, cara. Comunavírus, Isso falou, né? Então, mas enfim, então a gente tem esses dois extremos rolando, e óbvio, né, que acho que não é incontestável a gente falar aqui sobre os problemas e principalmente o que o Covid-19 traz pra gente, né, no sentido das pessoas estarem morrendo, né? Então, assim, acho que dado esse cenário, né, que a gente tem, que as pessoas não estão bem, elas estão com receio, todos nós, né, estamos com receio das coisas, do que vai ser, do futuro, o fato do isolamento também, né, causar outros transtornos, né? Tanto eles psicológicos quanto do dia a dia, assim, né? Tem gente que não tinha um escritório preparado em casa para trabalhar, tipo eu. Então a gente teve que se ajeitar e decidir coisas pra se arrumar, né? Acho que isso a gente já tem falado em alguns episódios, mas o ponto é, como que a liderança pode ser, talvez ou não, essencial nesses momentos de crise, né? Essa é uma dúvida que dá pra gente abrir a discussão aqui, né, Ramon? Sim, cara, sim. E eu já adianto um spoiler aí, eu não sei qual que é a resposta pra essa pergunta. Como que a liderança pode ser essencial em momentos de crise? Acho que isso é grande parte da reflexão que a gente quer fazer aqui hoje, né? Então, puxando o gancho do que você falou no começo, a gente tem bastante gente... Eu não quero usar o termo alarmista também, porque acho que a gente também pode incorrer nesse erro várias vezes, assim. Então, quando isso tudo começou, a gente viu um cenário em que, a gente ia ter dificuldade, as coisas... Ia ser um cenário complexo, mas eu acho que quando a gente se deu conta do que de fato estava acontecendo, aí eu acho que a gente entrou nesse lance que você falou no começo, assim, de, desse modo Terceira Guerra Mundial, sabe? Ou que as pessoas chamam de wartime. Dá pra traçar vários paralelos com isso, se a gente quiser, assim. Então, eu também não digo que é 100% loucura. Eu acho que teve um momento em que encarar isso dessa maneira foi necessário para entender medidas que precisavam ser tomadas. Eu acho que o problema é quando esse tipo de visão começa a se estender por muito tempo, né? Mas em linhas gerais, assim, eu acho que, cara, ninguém estava preparado para isso, né? A gente não tinha pessoas preparadas para lidar com essa situação que nunca aconteceu, né? No mundo como a gente conhece, isso é completamente inédito e, cara, a gente também não tinha uma liderança preparada para lidar com isso, né? A gente vinha num momento de mercado onde as coisas estavam indo muito bem, obrigado, em tecnologia, sabe? A gente tinha várias tech startups unicórnio aí, tava todo mundo voando e o cenário de tecnologia extremamente aquecido. Cara, era vagas e mais vagas e mais vagas no LinkedIn, as pessoas não conseguiam contratar e tava extremamente difícil, e hoje a gente tá no cenário de as empresas estão demitindo pessoas. Eu não vou nem entrar no mérito de por que estão demitindo, ou se isso tá certo ou tá errado, acho que esse não é o ponto da discussão, mas acho que quando a gente olha pra esse cenário e a gente começa a naturalmente se questionar, e aí acho que o ponto dessa discussão é tentar entender, no meio disso tudo que tá acontecendo, a gente vinha num mercado que tava numa curva ascendente, tava sempre crescendo, tinha sempre muita vaga, pra onde um cenário agora as empresas estão demitindo, tem uma pandemia mundial aí, algumas empresas estão lutando pela sobrevivência, as pessoas estão isoladas em casa, se sentindo ansiosas, não estando no seu melhor momento de produtividade, embora acho ruim colocar dessa maneira, mas tem muitos fatores, então assim, tudo isso é uma situação nova e todos nós vamos ter que aprender a lidar com isso, né? Então, acho que parte dessa reflexão que a gente quer fazer aqui é tentar entender, sei lá, tipo, o que a gente pode parar e refletir e levar em consideração quando a gente fala sobre liderança em tempos como esse, sabe? Porque, cara, não tem assim, tipo, a gente até, enquanto eu tava construindo a pauta, sabe, fez algumas pesquisas e do que algumas pessoas estavam falando a respeito desse assunto, e tem muita gente falando sobre esse assunto agora, o que é bem legal, mas assim, não é uma cartilha, sabe? Tipo, isso não aconteceu no mundo antes pra você olhar e pegar uma referência histórica e falar assim, putz, aconteceu isso aqui nesse período, então traçar algum paralelo e, sei lá, pensar em algum plano disso, sabe? Então, é realmente complexo, cara, é realmente complexo. E eu divaguei, eu falei aqui muitos minutos e absolutamente não respondi a pergunta e muito provavelmente fugi muito da pauta aqui, então... Não, mas é muito difícil essa pergunta, né? Sobre a importância da liderança, né? O se é um papel essencial, né? Eu acho que, pra mim, sim, eu acho que é, mas eu também tenho esse ponto seu, assim, de pensar até que ponto também a gente tá falando sobre os líderes e as líderes, assim, nas empresas, elas também estão passando pelo mesmo momento que todo mundo, né? A gente não tem super-heroínas ou super-heróis aí na liderança das empresas, então elas também sentem esse efeito, né, assim como nós, né, tanto eu e você, né, a gente tá nesse papel hoje, né, de liderança. Então assim, dado esse cenário,
eu acho que é um momento muito delicado para todo mundo, né? Então, se a gente for pensar nas responsabilidades e nas atividades que uma pessoa líder tem, eu acho que é essencial agora, sabe? Porque é onde as pessoas talvez vão recorrer quando elas têm algum problema, né? Isso já acontecia antes, né? Quando a gente já estava nesse papel de liderança antes desse momento que a gente está vivendo agora. Então, nesse momento, eu acho que é mais importante ainda, e aí eu acho que a gente coloca mais tópicos aqui na nossa discussão, né? Sobre que coisas que a gente acha que são importantes para que uma liderança seja saudável nesse momento, né? E acho que para começar esse ponto, é primeiro dizer que a gente não tá sozinho, né? Então, eu acho que é um momento que a gente precisa, mais do que nunca, ter o suporte de pessoas de fora, assim, né? Talvez da nossa especialidade, assim, né? Quando eu digo isso, a gente vem de um conceito... eu, pelo menos, eu não sei se você também, Ramon, mas de que a gente acabou pegando esse papel de liderança por conta do nosso tempo de experiência como desenvolvedores, assim, né? Então, isso acontece normalmente, né? É muito difícil, tem casos, né, de pessoas que partem para um papel de liderança mesmo sem ter um know-how técnico, elas acabam sofrendo um pouquinho mais ali para ter contexto de tecnologia, de entender algumas decisões técnicas, né? E poder até fazer perguntas certas, na verdade, né? Ou perguntas que, né, são interessantes, assim, numas discussões, em decisões. Mas, assim, nesses casos, a gente veio desse contexto e, cara, assim, eu não tinha nenhuma preparação, assim, principalmente para lidar com pessoas, né? Eu fui desenvolvendo isso mais pelo meu perfil, pelo tato que eu já tinha com a galera, pelo como eu lidava com as pessoas. Já era um negócio que eu me importava bastante antes, então pra mim não foi tão difícil assim aprender algumas coisas de liderança e encaixou mais assim no meu pensamento, né, do que eu acreditava. Mas para pessoas que não têm essa habilidade ou pelo menos não tinham interesse em lidar com soft skills antes, eu acho que entra aí pra mim uma coisa muito importante, que é o RH, né, cara? Que é o famoso time de pessoas aí, people, né, agora, né? Todo mundo tá se reinventando também nessa área. Mas eu acho que é muito importante, né, cara, ter a participação de pessoas especializadas, talvez, em lidar com pessoas, né? Sim, cara, é essencial, né? Tipo, se você... Até pegando o exemplo que você falou, assim, exemplo de eu e você. A gente não veio de uma formação em soft skills, ou a gente não atuava nessa área, a gente não tem nenhuma formação de psicólogo ou coisa parecida, assim. E, só um parênteses, eu não acho que precisa ter pra você exercer um cargo de liderança, tá? Só tô dizendo que esse não é nosso background. A gente veio de um background muito técnico, então a gente foi desenvolvedor durante muitos anos. E sei lá, em algum momento as coisas começaram a acontecer, a gente viu que, talvez esse negócio aí fosse bacana, e começou a se envolver com isso, e aí a gente começou a se construir nesse sentido. Então, assim, a gente não tem muitas das ferramentas, por exemplo, que alguns psicólogos têm. Na minha visão, assim, se você... O time de RH... Eu posso estar cagando uma regra absurda aqui agora e pode gerar um rage, mas, assim, é minha... é minha opinião fecal, né? Então, quando a gente fala de um time de RH, por exemplo, eu já espero esse tipo de formação e um tipo de background já diferente do nosso, que é exclusivamente técnico, para poder lidar com algumas situações, né? Mas um dos problemas que a gente enfrenta atualmente, eu não sei, tipo, a gente já acontece naturalmente um pouco do distanciamento das pessoas de people e do RH no dia a dia das pessoas, sabe? Obviamente, tem uma série de responsabilidades, uma série de coisas com que eles têm que cuidar, e não é possível, de fato, estar no dia a dia dos times, assim. Então, acho que, embora seja um dos pontos, assim, acho que eu não tenho uma solução, é isso que eu quero dizer. Não tenho uma solução para que isso seja, pra gente modificar esse tipo de coisa, sabe? Então, naturalmente, já existe um pouco desse distanciamento do RH pro que tá acontecendo no dia a dia do time, no dia a dia das pessoas ali, sabe? Então, grande parte do que acontece ali e dos conflitos e das coisas, meio que a liderança tá ali pra fazer esse papel. Então, tá ali pra resolver esses problemas com o suporte do RH. E agora, quando a gente se viu num mundo em que tava todo mundo no escritório e tava tudo bem, as coisas estavam acontecendo pro mundo onde tá todo mundo em casa, tá todo mundo remoto, as pessoas estão tendo que aprender a trabalhar de forma remota, então acho que esse distanciamento aumentou muito. E talvez esse seja uma das coisas que a gente tenha que aprender a lidar agora, sabe? Como encurtar essa distância entre esse time de RH que já tem as suas dificuldades de participar ali do dia a dia e tentar entender como é que as coisas estão acontecendo, mais essa situação atual, sabe? Então, complexo, cara. Eu também acho. É um momento
que a gente, mais do que nunca, depende de mais inputs de outras pessoas e de a gente evoluir as nossas soft skills no geral, assim, né, cara? Então, acho que, eu não sei, a gente também tem que prestar atenção, porque a gente, pelo menos a maioria não sei, grande parte das pessoas que tem esse papel de liderança, elas não são psicólogas, né, cara? Então, assim, eu não acho que eu tenha, e eu nem quero entrar nesse aspecto de psicologia, de problemas pessoais, né, tanto de ansiedade, de problemas relacionados à mente no geral, né, saúde mental, porque não faz sentido, né, cara? Eu acho que o que a gente pode fazer, se a gente ter alguns sinais, assim, de que a gente perceba alguma coisa que não tá legal, né, principalmente, acho que entender alguns sintomas, acho que é importante, assim, né, pra gente identificar que a pessoa tá com algum problema, mas acho que primeira resposta que a gente tem que dar é falar pra pessoa, indicar pra pessoa para que ela faça alguma consulta num psicólogo, num psiquiatra, né, acho que nesse período, acho que é super importante fazer terapia, sabe? Então, antes da gente cagar uma regra absurda de alguma coisa e dar alguma dica, né? Eu já vi muito desses coaches aí por aí falando absurdos, assim, né, pras pessoas, né? Então, eu acho que é uma temática que existem profissionais super capacitadas ou super capacitados pra lidar com esse tipo de coisa, e não a gente, né, cara? Então, isso precisa ficar claro também, né? Sim, e acho que isso precisa ficar claro, acho que pros dois lados, né? Porque acho que o inverso é verdadeiro também. Do mesmo jeito que algumas pessoas podem olhar pra liderança e... Eu não acho que esse é um olhar errado, tá? Mas eu me explico, tipo, podem olhar pra liderança e buscar esse apoio, esse suporte para as coisas que acontecem no dia a dia, e na minha visão, assim, acho que é isso que a liderança em esses tempos de crise tem que ser, esse suporte, sabe? Tem que estar ali com a galera para ajudar nas decisões, mais difíceis, sabe? Poder movimentar mais pessoas em prol de resolver um problema ou facilitar o dia a dia de trabalho. Eu acho que talvez, respondendo a pergunta que a gente fez lá no começo, que eu só enrolei e não falei nada, talvez esse seja um dos papéis principais, assim, da liderança nesses momentos de crise, sabe? Facilitar esse tipo de discussão e tentar acelerar ao máximo essas tomadas de decisão para que elas sejam mais suaves, assim, sabe? Um pouco mais indolor. Uhum. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a expectativa do inverso também é verdadeira. Então, quando a gente tá no papel de liderança e a gente tá lidando com pessoas e, sei lá, alguém vem te procurar por algum motivo, para desabafar, para trocar uma ideia, ou procurando suporte, ou procurando uma ajuda, cara, você olha e você não quer, sabe? Tipo, você quer ajudar aquela pessoa, você quer, sei lá, oferecer um ombro amigo, você quer dar um conselho, você quer, tipo, falar alguma coisa, sabe? E é nessas horas que a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode exercer essa posição de psicólogo, de querer resolver o problema das pessoas, ou querer consertar as pessoas, isso não existe, mas ao mesmo tempo ter que lidar com essa frustração de que muitas vezes a gente não pode fazer isso, sabe? Tipo, isso não nos diz respeito, sabe? A gente precisa ser esse meio do caminho, sabe? Que é ser um suporte, tá ali, ouvir, às vezes dar um toque, ser de fato essa parceria ali no dia a dia, mas também lidar com a frustração de que às vezes a gente não pode fazer nada, cara. Isso é difícil, assim. Às vezes as pessoas a gente não para pra refletir sobre isso, né? A gente só questiona os nossos líderes do tipo, puta, ele poderia ter feito X, ou ele poderia ter feito Y, por que ele não falou tal coisa, por que ele fez isso, ou por que, sabe, tantas coisas, mas eu não sei, tipo, oferecendo a visão de quem tá um pouco do outro lado também, é um pouco frustrante você ver alguma situação e também não conseguir de fato tomar alguma ação, sabe? E mais do que não conseguir tomar alguma ação, não poder e muito menos ser capacitado pra fazer isso, sabe? Então, é uma situação delicada, sabe? Não dá pra gente, como você falou, não dá pra gente só, sei lá, marcar um one-on-one de 1 hora e, tipo, vai ser uma terapia, sabe? E a gente vai resolver os problemas e, sabe? Não é assim que funciona, sabe? A liderança, não é? Acho que se tem um papel que a liderança não é, tipo, é esse, sabe? Total. E eu acho que mais do que nunca é importante você que tem esse papel e tá ouvindo a gente, também cuidar da sua saúde mental, né? Então, concordo com o Ramon, né? A gente tá falando muito da perspectiva, talvez, aqui de pessoas de quem é liderado, assim, no geral, liderado, mas é importante você que cuida de times ou que tem essa responsabilidade na sua empresa, também ficar atento, assim, se você tá bem, como tá a sua saúde, assim, né? E eu acho que, entrando aí nesse outro ponto, né? Nesse primeiro bloco aqui do nosso assunto da semana, eu acho
acho que tem um pouco o quanto isso pode impactar na empresa também, né? Porque muita gente, até então, tinha essa visão de que você é uma pessoa em casa e na empresa você é outra, né, cara? E, puta, acho que mais do que nunca, a gente até comentou isso numa gravação que a gente fez com a galera do Conversa Ágil, que em breve eu acho que vai sair aí, sobre esse ponto, né? Porque não tem como separar as duas coisas, né, cara? Você é quem você é na empresa e na sua casa, né? A não ser que você seja uma pessoa que consiga atuar, né? Muito bem, né? Na empresa, assim, né? Chama esquizofrenia isso aí. Exatamente, cara. Então, assim, não tem como separar esses dois momentos da sua vida, né? De como indivíduo, né? Então, dentro da empresa, tem muita gente que fala, né? Não, você precisa ser profissional dentro da empresa, né? Não dá pra você trazer os problemas de casa pra empresa. Cara, não tem como, né? E principalmente agora, você tá na sua casa trabalhando, né, cara? Então, assim, os problemas da sua casa estão da empresa também agora, né? Mais do que nunca, né? Literalmente, né? Exatamente, cara. Não tem como... Essa separação, ela já era zoada, assim. Não tem como você fazer a separação, porque quando você diz assim, puta, você tem que ser profissional, essas coisas. Acho que, cara, mais do que qualquer outra coisa, ser profissional é ter maturidade o suficiente pra entender os seus momentos e ser claro com as pessoas, sabe? Então, ser profissional é dizer, poxa, acho que eu não consigo fazer isso, eu tenho uma deficiência aqui, você consegue me ajudar? Vamos trabalhar, vamos evoluir isso, vamos, sabe? E buscar isso, assim, e buscar transparência nas comunicações. Então, acho que, primeiro de tudo, ser profissional, mais do que qualquer outra coisa, acho que é isso, assim, ter essa maturidade suficiente pra, cara, entender quando você tá errado, dar um passo atrás, ou quando você pode avançar ou não. Então, e quando a gente cai nisso, assim, sabe, facilmente você começa a distorcer as coisas. Então, você tá assumindo que, cara, tipo, não tem como uma pessoa ser indo pros extremos, né? Tipo assim, se o cara é um mau caráter na vida real, cara, esses tempos de pandemia tá muito doido, assim, eu já não sei mais se é vida real, se a gente tá no RPG, se tá no The Sims aqui, e alguém vai me jogar na piscina e tirar a escada, tá ligado? Pode crer, cara. Então, assim, tipo, se você é uma pessoa, você, sabe, tipo, é um mau caráter na sua vida pessoal, com as pessoas, com seus amigos, assim, cara, acho que você com certeza vai ser isso no trabalho, sabe? Não tem como separar, assim, no tipo, ainda mais agora, né, que é o que você falou, tipo, a gente tá remoto, você não abre o Slack de manhã e fala assim, beleza, agora eu vou ligar o meu modo profissional, então, eu estou online no Slack, agora eu sou o Ramon profissional, então, cara, não tem como fazer isso, assim. Então, a principal coisa que a gente precisa entender nesse momento é que, cara, as pessoas, elas precisam se adaptar e ter esse suporte, eu acho que é fundamental nesses momentos, sabe? Pra mim, como eu falei, parte do profissionalismo é tentar entender esses momentos e cara, ter maturidade pra lidar com eles, assim. E a gente, puxando um pouco, né, essência da liderança, acho que a gente, como está numa posição de liderança, eu acho que a gente tem que também entender isso e tem que oferecer esse suporte pras pessoas, sabe? E parar com esse negócio de, não, agora você é o profissional, agora você é o pessoal, agora a gente é isso. Não, cara, tipo, as pessoas são as pessoas e vida que segue. Boa, nossa, concordo muito com isso, cara. E aí acho que a gente também pode, antes da gente fazer a viradinha pro nosso segundo bloco, acho que é importante a gente ressaltar aqui que não tem jeito, cara, acho que o fator técnico, ele vai ser desestabilizado aí, né, nesse momento, assim, né, quando eu digo isso, a criatividade das pessoas vai diminuir, eu acho que até talvez o gás que as pessoas têm, assim, no dia a dia normalmente pode ser afetado, né, aquele pique, né, de trabalhar, aquele momento de foco vai ser mais difícil, então tem muita coisa que acontece aqui, mas principalmente essa parte da saúde mental que a gente comentou nesse primeiro bloco, acho que ele é muito importante as pessoas entenderem que isso vai ser prejudicado, né, e principalmente quem tá no papel de liderança, né, não tem como, né, mas depois na volta do nosso bloco, a gente pode falar mais um pouquinho sobre esses pontos, né, Ramon? Isso, boa. E agora chegou aquela hora que todo mundo tava esperando, né, Ramon? O muralzinho! Eu não me aguento, eu rio antes. Você entregou o começo aqui, Entreguei, cara. Porra, aí é complicado, viu? Mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né, Ramon? Exatamente, Edu. A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinando esse programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a
a melhor atuação deste nosso patrocinador? Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder da programação, né? De vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso aqui, faz uma entrevista, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui e do nada, match, entendeu? Eu nem sei como que é o bagulho do Tinder que faz o... né? Deve ser um tim, será que é um tim? Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas, né, entidades, né, a pessoa que procura e quem está também procurando emprego, quem está procurando uma profissional pra entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon? Essa relação maravilhosa que a gente conhece, mano. Exatamente. E aliás, você tocou num bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere, que é bacana. Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br. Você vai ter mais informações sobre tudo que a gente tá falando aqui de uma forma muito mais, menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí, trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. Nossa segunda, né, entidade aqui que colabora com a gente de forma indireta, mas vale mencionar aqui, é o Stickers Devs, né, cara? Stickers Devs também sempre junto com a gente. E ó, eu disse no programa passado e digo de novo, temos adesivo do Dev na Estrada. Temos. No Stickers Devs, Edu. Inclusive, olha só, isso aqui nem você sabia, Edu. Exclusivo. Exclusivo. Essa nem você sabia. Agora temos adesivos hexagonais do Dev na Estrada no Stickers Devs. Meu Deus do céu! Maravilhoso. Um abraço, Laura, aí, falou com a gente aí. Forte abraço. Disponibilizou. Forte abraço pra ele aí. Então é só colocar o cupom lá, desconto Dev na Estrada, tudo junto. Você ganha 15% de desconto em qualquer compra feita no site dos stickersdevs.com.br. Maravilhoso. Muito bem, Edu. Vamos agora para o episódio. Continuamos, na verdade. Agora. Continuamos o nosso episódio. Mas voltando aqui pro nosso episódio, né, nossa segunda parte desse episódio sobre liderança na crise, eu acho que a gente tava falando, né, sobre o quanto a parte técnica pode ser prejudicada, né, eu acho que a gente pode entrar num outro fator aqui, Ramon, que é o lance da performance e produtividade, né, cara. Uma das coisas dos papéis, assim, de liderança é fazer esse tipo de avaliação de performance das pessoas, né. E aí, né, como que a gente tem que lidar com isso agora, né? Cara, agora a gente vai ter que aprender e repensar todos os modelos de avaliação que a gente tem, cara. Isso pra mim é claro, sabe? Você tem que começar a levar em consideração todas essas variáveis que antes a gente fazia aquela vista grossa bonita, pra levar tudo isso em consideração quando a gente estiver fazendo uma avaliação individual das pessoas e quando a gente vai avaliando nossos pares, os nossos times, os nossos líderes, sabe? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Puxando o gancho pra uma coisa que a gente falou no último bloco, eu queria soltar esse rage um pouquinho, antes da gente avançar no tema, é que a gente fala sobre esse lance cara, claramente a produtividade ela vai ser afetada e o técnico e a forma criativa como a gente pensa também, mas acho que precisa deixar claro que, tipo, tá tudo bem, sabe? Não tem problema. Isso é o esperado, sabe? Isso vai acontecer. Então, a próxima vez que você entrar no LinkedIn e tiver um post de alguém falando lá que, mas, pô, se você está nessa quarentena aí e você ainda não leu o livro novo, ou não aprendeu uma tecnologia nova, ou não fez não sei o que, você tem que aproveitar esse tempo e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, já dá um follow nessas pessoas que isso é o pior tipo de coisa que pode acontecer, sabe? Essa positividade tóxica, essa forçação de barra de que você tem que ser produtivo e se você não é produtivo 100% do tempo, se você só faz a sua hora de trabalho lá e depois vai descansar e vai fazer alguma coisa e você não tá lendo livro, não tá perdendo uma nova tecnologia, não tá estudando uma metodologia, não tá implementando alguma coisa, não tá participando de um projeto open source, não tá, sei lá, fazendo qualquer porra de curso de quarentena aí, e você não tá sendo bom, você precisa, sabe? Calma, pelo amor de Deus, calma, tá tudo bem. A gente tá num momento foda e a gente vai passar por isso, só que a gente não precisa ficar louco, alucinado, achando que a gente tem que ser 100% produtivo, tem que ser produtivo ao máximo em todo o tempo, assim, sabe? Isso é surreal e isso vai te trazer muito mais problemas do que te ajudar de fato em alguma coisa. E se você for pensar também, né, Ramon? Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa levar em conta aí, é que às vezes as pessoas só querem desafogar a mente um pouco com coisas que não tem nada a ver com o trabalho, né, cara? E aí mais do que nunca entra aquele ponto que a gente sempre falou aqui sobre você ter suas horas de trabalho ali, manter o seu foco durante o trabalho, mas depois disso
disso, fazer outras coisas, né, cara? Cuidar da sua vida pessoal, né? Então, exigir que as pessoas, elas mergulhem de cabeça em conhecimentos, não que você não possa fazer isso, mas eu digo que isso não precisa ser uma exigência, principalmente agora, né? Essa necessidade de se mostrar produtivo ou produtiva na internet, né? Do tipo, nossa, fiz tanta coisa esse fim de semana, voltei a ler, voltei não sei o quê. Acho que isso também causa um pouco de ansiedade em algumas pessoas, né? Do tipo, pô, cara, a galera tá conseguindo fazer isso, eu tô conseguindo fazer nada em casa, né? Então, eu acho que, principalmente pra quem tá nesse papel de liderança, acho que precisa ter essa atenção pra não exigir das pessoas mais do que elas foram contratadas de fato ali, né? Então, manter os horários de trabalho, acho que isso é super importante já antes dessa crise toda, mas agora é mais ainda a gente que exerce esse papel de liderança, pedir pra que as pessoas, elas continuem respeitando o horário de trabalho delas, né? E não passando da conta e fazendo aquele overwork que a gente já sempre falou aqui, sempre foi contra aqui, né? E eu acho que a questão de produtividade também, principalmente pra quem tá liderando pessoas, eu acho que agora, você até falou, né, de a gente rever todo o nosso processo de avaliação, né, e eu acho que a gente precisa levar em conta, cara, na verdade, né, que as pessoas não estão produtivas 100% do que elas poderiam, não sei nem se 100% até existe, né, mas em outros momentos, eu acredito que não existe essa utopia, né, de a pessoa tá 100% do tempo dela produtiva, né. Eu acho que mais do que nunca agora é um momento que produtividade é um negócio muito difícil de se avaliar, né? Então, principalmente para o trabalho nosso que é de criatividade, de uso do conhecimento, assim, né? E eu acho que, não sei, eu entendo que a gente precisa não levar em conta esse momento, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que as pessoas elas esperam por essa avaliação, né? Esperam receber feedback sobre como elas estão no processo, mas a gente acho que precisa colocar esse ponto adicional aí nessas discussões, né? Pô, a pessoa não conseguiu desempenhar isso aqui nesse tempo, mas será que foi por conta realmente de competências que ela não conseguiu desenvolver? Ou se de fato o momento está contribuindo para isso tudo, né? E eu, na minha perspectiva, sempre vou tender a olhar que é um momento super diferente, assim, né? Super complexo que a gente tá vivendo. Que sim, isso vai impactar a vida das pessoas de alguma forma, né? Então, e principalmente nessa avaliação, isso precisa ser colocado como um ponto de atenção, né, cara? É isso, cara. Perfeito. Acho que mais do que nunca hoje a liderança ela precisa exercer cada vez mais um papel humano, né? Quando a gente fala de liderança técnica, e a gente mesmo, né, com esse background técnico, assim, muitas vezes a gente tem que colocar algumas coisas de lado. E quando eu falo colocar de lado, eu não quero dizer fechar o olho para o que está acontecendo de verdade, não é esse o meu ponto, mas a gente tem que tentar ser o mais humano possível, né? Então, olhar para as pessoas de fato e tentar entender esses momentos e como que a gente pode facilitar, sabe? Tornar a vida dessas pessoas mais fácil para que elas possam de fato exercer o trabalho delas da melhor maneira possível, ser de fato esse suporte que a gente mencionou várias vezes no começo e, cara, tipo, dar essa força e tentar viabilizar para essas pessoas conseguirem trabalharem na medida do possível, né? Levando em conta tudo que a gente falou no começo, então a gente não vai resolver problemas pessoais, a ideia não é ser psicólogo de ninguém, longe disso, mas ter esse olhar humano pra coisa, né? De como é que a gente ajuda essas pessoas a terem bons momentos durante o trabalho, para que elas possam fazer um bom trabalho, para que isso possa no fim do dia trazer impacto positivo pra todo mundo, né? Porque também não adianta a gente vir aqui e ficar falando esse monte de coisa bonita e, puta, a gente tem que pensar nas pessoas e tudo isso, mas no fim do dia também a gente tem que pensar de forma também pragmática e pensar nos resultados que a gente tá alcançando, sabe? Trazer esse olhar humano pra coisa permite com que você consiga fazer com que essas pessoas trabalhem de forma melhor, mais tranquila, com a cabeça melhor. E no fim do dia isso vai trazer resultado pra todo mundo, sabe? Isso vai trazer resultado pro time, vai trazer resultado pra empresa e acaba sendo bom pra todo mundo, assim. Boa. É isso, cara. E uma outra coisa que a gente pode falar aqui, né, já indo pro nosso encerramento, acho que mais do que nunca, eu vou insistir nisso, mas delegação e confiança, né, cara? São essenciais agora, né? Então, quanto é importante a gente manter distância e deixar as pessoas fazer o trabalho delas, né? Ao invés de interferir no como, né? E controlar elas, assim, né? Então, acho que mais do que nunca esse é o momento pra gente falar mais sobre isso nas empresas, né? Falar sobre o quão importante é a gente delegar coisas. Ou seja, você que lidera pessoas aí tem que entender que não dá pra você assumir tantas coisas ao mesmo tempo e você precisa soltar um pouco das coisas, né, cara? Deixar que as pessoas façam um pouco dessa
talvez, de algumas atividades que você tá fazendo, porque além de você evitar essa sobrecarga, acho que o lance da delegação não é só sobre diminuir as coisas que você tá fazendo, né? É o quanto você consegue envolver as pessoas em decisões, e aí tem níveis de delegação que a gente pode falar aqui, né? Você pode envolver as pessoas, você pode vender pra elas alguma coisa, você pode, uma decisão, né? Você pode deixar que elas tomem sozinhas e só te consultem, mas eu acho que é importante falar sobre isso, principalmente pra gente habilitar essa confiança no time, né? Enfim, eu acho que é isso, cara. Finalizando aqui, acho que são meus últimos cents aqui. Cara, tô contigo. Acho muito importante isso que você falou e, assim, só reitero aqui, não quero... Bom, eu sempre falo isso, né? Não quero correr risco repetitivo, mas eu sempre acabo sendo repetitivo, mas tudo bem. Acho que é isso, assim, tipo, você conseguir engajar as pessoas a, sabe, tomarem as melhores decisões e tá ali seu suporte para que essas decisões aconteçam e, sabe, facilitando essas coisas e movimentando essas decisões, sabe? Eu insisto nesse lance de suporte, assim, a liderança neste momento de crise, ela é basicamente isso, é esse suporte para essas tomadas de decisões, para viabilizar essas conversas e talvez ter um olhar um pouco menos de quem tá envolvido ali no dia a dia, escrevendo código, desenvolvendo as coisas e sabe, tipo, para poder ter um pouco mais de clareza para ver isso, assim, mas eu reitero, tipo, ser esse suporte pro time e permitir com que o time tome essas decisões e tome as melhores decisões, sabe? Ser esse facilitador, assim, acho que esse é a grande parada do momento. Muito bom, cara. Bom, a gente tem algumas referências que a gente vai colocar no post desse episódio, mas resumindo, confie nas pessoas, tome conta delas, pense primeiro nelas antes de qualquer coisa. Eu acho que, acima de tudo, elas que fazem parte da empresa, elas que constroem as coisas, elas que estão ali nesse momento mesmo de crise, né, fazendo o trabalho delas. Então, eu acho que pense nesses pontos antes de tomar qualquer ação aí, né? Você que é líder ou tem esse papel. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por ouvir esse episódio no seu rádio aí, né, Ramon? Nessa semana. E, enfim, se você tiver comentários, deixa aí no post do episódio, devnaestrada.com.br, a gente sempre solta lá. Comente lá no nosso Twitter também, @devnaestrada, Instagram, segue a gente nessas redes. E até o próximo episódio. É isso aí, valeu, galera. Usem muito álcool em gel, passa álcool aqui. É isso. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.